O Grêmio acaba de entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão e uma coisa muito preocupante pode estar acontecendo neste exato momento. Fim de jogo em Cariacica. Grêmio 1, Botafogo 2. E, gente, estamos no Z4. Vou começar o vídeo já dizendo que eu acredito que o Grêmio não vai cair este ano e talvez com um pouquinho mais de otimismo eu diga até que o Grêmio não vai brigar para cair. Qual é o problema disso? Disso no caso de estar na zona de rebaixamento neste momento? É que a minha análise ela é baseada numa lógica que é a seguinte: tem muito mais do que 4 times piores que o Grêmio nesse Brasileirão. Tem assim uns 8, 6 no mínimo, assim, elencos piores que o do Grêmio neste Brasileirão. O Grêmio, embora tenha um elenco que eu acho muito insuficiente para pensar em coisas grandes, eu acho que para o rebaixamento a gente tem, por exemplo não, talvez seja basicamente Nathan Fernandes e Gustavo Nunes. Eu acho muito difícil a gente cair com essa dupla. Essa dupla, ela talvez daqui a alguns anos a gente perceba que ela foi histórica. Talvez esses dois guris voem muito alto na carreira, cheguem a patamares muito interessantes na carreira e a gente olhe para trás e diga: pá, os dois jogaram juntos no Grêmio. Então, eu acho muito difícil a gente cair com esses dois caras, principalmente, mas mesmo analisando os elencos de forma geral, eu acredito que o Grêmio, na lógica, não cai e talvez nem corra grandes riscos. Mas por que eu falei no começo do vídeo que uma coisa muito preocupante pode estar acontecendo neste momento? Que é o Grêmio entrar na famosa espiral do terror. O que é a espiral do terror? Cara, pra resumir, tá? O Grêmio, em 2021, não tinha elenco para cair. O Inter, em 2016, não tinha elenco para cair. Se tu olhasse assim no papel os nomes e analisasse a de outros clubes ali da época, não tinha elenco para cair. E tantos outros clubes grandes, quando caíram, dá para se dizer o mesmo. O que isso significa, cara? Que o clube grande, quando entra numa zona complicada e permanece muito tempo por ali, né, rondando ali ou dentro mesmo do Z4, bate um desespero, bate um nervosismo diferente, a perna pesa mais, né? A bola bate na trave, não entra, né? A coisa começa a sair do controle, né? Ainda é cedo. O Grêmio tem 2 jogos a menos, isso também é um perigo em algum nível, né? Porque 2021 a gente teve em dado momento jogos a menos, a gente falava: ah, mas tem os jogos a menos e tal. Então, assim, não dá para se fiar nisso, mas de fato é muito cedo. Agora, se a gente jogar mais umas 3 rodadas, ainda vai ser muito cedo, mas se o Grêmio continuar nessa zona, já começa a espiral a nos beliscar. Pode ter certeza que daí o Grêmio já olha fixamente para um outro ponto da tabela, a autoestima já baixa, a confiança cai e a perna pesa. E é aí, gente, num ano trágico, né, de enchentes aqui, sem o nosso estádio por mais uns 2 meses, e com esse elenco frágil que a gente tem, pode acontecer a tempestade perfeita. Eu tenho muito medo disso, eu acho que o Grêmio tem que, embora foque nas Copas, eu nem acho isso errado, mas o Grêmio tem que olhar para esse Brasileirão com uma atenção especial para não criar um problema maior que, em tese, nas condições normais de temperatura e pressão, não teria. Por mais que o Grêmio seja limitado de elenco, se a gente olha o time do Grêmio, os guris aí que eu citei e tal, a gente ia sonhar com um G4, né? Título talvez não, mas a gente sabe que futebol às vezes é louco, vai que emenda 3, 4 vitórias. Seja lá o que a gente fosse sonhar, seria da metade para cima da tabela. Agora, a gente pode estar entrando num lugar perigoso aí que tem que ficar muito atento.
E por que a gente está entrando, cara? E aí eu falo isso com muito pesar, porque eu entrei agora no Conselho Deliberativo do Grêmio, na chapa do Alberto Guerra, né? Uma gestão que eu confiei muito, né? Apoiei até mesmo a eleição para presidente, né, do Guerra, que é uma coisa separada, mas óbvio que estava tudo no mesmo bolo ali, de certa forma. E eu confiei muito que eles tinham um discurso do profissionalismo em várias áreas, etc, etc. Eu não estou dizendo que eu joguei minha toalha, tá? Dizendo que, bem dizer, eu acho que eles estão no meio da gestão, né? Estão no meio da gestão. Tem mais, né, 1 ano e meio pela frente. Então é óbvio que eu ainda confio numa reviravolta, em bons resultados em algum momento e tal. Mas, cara, já estamos na metade. E eu não vi profissionalismo nenhum. E eu me refiro aqui especialmente ou principalmente ao futebol, que é o principal setor do clube, o principal, né, departamento do clube. Se a gente for olhar a questão da medicina lá, do departamento de ciência, saúde, performance, motherfucker, blá 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 blá, blá, né? Criaram um nome que é uma redação. Talvez tenha um profissionalismo ali embutido que não tinha antes, eu não sei, eu sou leigo, né? Agora, no futebol, cara, no futebol, Luiz Wagner Vivian, no que ele é bom, cara? Sabe, não contrata, não dá entrevista e agora a gente tá precisando de um show de logística devido a tudo que aconteceu. E ele era o cara da logística da CBF, cadê? O Brum, cara, o Brum tá perdido, coitado. Não sei o que há com o Brum, né? Era um cara promissor, mostrava ali entendimento, chegou trazendo bons nomes e tal. Daqui a pouco o que aconteceu, cara? O Grêmio não consegue mais contratar, o Grêmio é um timeco contratando. O Grêmio é um timeco contratando. Eu vejo os outros times sondando, contratando. Aí o Grêmio vai lá e traz o Mike do Guarani de Campinas, sabe, cara? Que é isso? Cara, o gol de hoje. Bom, calma que eu vou entrar nisso porque isso já puxa um outro assunto. Eu vou entrar nisso depois. Mas assim, o Grêmio em termos de contratações, cara, tá uma nulidade. Olha as declarações do Brum e do próprio Guerra, no Duda Garbi lá, falando do Funes Mori, do Abubakar. Ah, e se vierem os dois, aí não vem nenhum, cara. Trouxeram o Diego Costa no susto, porque o Renato teve que ligar pro cara, porque ninguém fez nada. E aí não tem reserva, como já não tinha pro Soares. É inacreditável, cara. Times financeiramente piores que a gente, no mínimo parecidos, conseguem se movimentar, conseguem ter uma criatividade, né? E aí a campanha do Guerra falava em Rodrigo Caetano, que não veio, porque tava lá no Galo e não quis vir e tal, bababá. Beleza. Só que, cara, quando tu fala em Rodrigo Caetano e ele não consegue vir, tu não consegue trazer ele, tu tem que trazer alguém do nível, alguém, tá, beleza. Não vamos nos basear nos nomes, vamos nos basear nos processos. Sai o nome e o processo continua. Daí eles trazem o cara da logística, velho. Low profile, nunca fez isso na vida. E pelo visto, né? Beleza, vamos dar uma chance pra ele mostrar. Mostrou e é horroroso. Aí não faz nada, cara. Não tem um coelho da cartola. Tipo assim, pega o Rui Costa, cara. O Rui Costa, eu lembro que eu defendia ele na época. E eu falava, cara, olha os acertos. Jeromel, achou o Jeromel lá, escondido, não sei o que, sabe? Quem mais que o... Cara, tinha vários nomes interessantes, né? Os laterais, aqueles, o Wendel, Alex Telles, não sei o quê. E eu falava assim, cara, mas uma coisa que eu gosto do Rui Costa é que até a maior parte dos erros dele são bons erros. São bons erros. Não é o Mike, não é o Mike. Claro que o Rui Costa trouxe uns nomezinhos brabo, a maior parte deles pedidas dos treinadores, né? Se eu pegar a lista ali, eu vou ver o William Schuster, foi o Roger que pediu. Não sei quem, foi o, sabe? Mas igual, o Bolanhos foi um erro. Ah, deu errado, o cara teve que sair, porque se, né, não deu... Mas olha que erro maravilhoso, o cara foi o melhor da América no ano anterior, o cara fez o primeiro e último gol da Copa do Brasil, do penta da Copa do Brasil. Deu certo no Grêmio? Não dá pra dizer que deu certo. Mas é um erro interessante, cara, um erro criativo, um erro, sabe? Agora, o amadorismo imperou no Grêmio, cara. Luiz Wagner Vivian, o que esse cara faz no Grêmio ainda? E o Brum parece estar perdido também. Todo mundo de mãozinha atada no Márcio lá, não, porque não pode gastar, porque não sei o que. Cara, primeiro que tem que gastar, e aí é com o Guerra essa bronca, é com o Guerra definir, sabe? E segundo que o time que não pode gastar paga R$1 milhão por mês pra JP Galvão, cara. R$1 milhão por mês.
Então não é que não tenha dinheiro. Quer que não tem dinheiro e tem 1 milhão para dar pro JP Galvão, sabe? Enfim, cara, esse papo aí do futebol poderia ir longe. Talvez eu me aprofunde em outros vídeos da semana. Mas assim, tu vê ali Galdino entrando para salvar, Natan Pescador. Vou falar mais disso também em seguida. Tu vê o elenco do Grêmio assim, né, deixando muito a desejar. E aí tu pensa, cadê o profissionalismo, cara? Cadê o profissionalismo? E aqui eu avanço, falando em profissionalismo, na questão do mando de campo. Cara, o Grêmio mereceu muito tomar um gol de Cuiabano. O Grêmio jogando com o Mike na lateral esquerda, né? E o titular é o Reinaldo ainda por cima, né? Mas vamos lá, jogou com o Mike, que eu acho que consegue ser pior do que o Reinaldo. E tomou gol do Cuiabano, que foi um cara que praticamente o Grêmio doou. Não entendi por quê, né? Se fosse para trazer uma solução para a lateral esquerda, a gente entenderia. Mas a gente aguardou e não. Eles só quiseram despachar o Cuiabano mesmo para o Botafogo. O Cuiabano periga ser campeão brasileiro, titular do campeão brasileiro, né? E o Grêmio faz isso também num jogo em que ele doou o Cuiabano para o rival e doou a torcida, né? Doou o espaço do estádio para a torcida. Porque a logística, né, de estar mais perto do Ceará, porque não sei o que, do Fortaleza e tal, e o Botafogo jogou em casa, né? Ah não, o Botafogo foi parceiro porque eles aceitaram fazer 2 jogos com campo neutro. Nossa, se isso é ser parceiro, imagina quem não está sendo parceiro, né? O Botafogo deve ter achado bem ruim mesmo fazer 2 jogos com campo neutro, né? Olha o campo neutro que a gente viu hoje, né? E aí a direção acha que viajar uns quilômetros a mais ou a menos vai ajudar mais o time do que o fator local? Por que os mandantes de clássicos ganham mais que os visitantes, né? Clássicos da mesma cidade, né? Claro que tem a referência do gramado, talvez a grama, acostumado com a grama, embora elas sejam muito parecidas as gramas da maioria dos times e tal. É óbvio que pode ter um elementinho aqui ou ali a mais, mas por que, via de regra, qual é o principal motivo pelo qual os mandantes ganham mais do que os visitantes em clássicos de times de mesmo tamanho e da mesma cidade, cara? Por que será? Profissionalismo, por que será? Né? O Grêmio no Z4 ali, o Grêmio foi o combo, assim, ó, gol do Cuiabano, que foi doado por um time que tem Mike na esquerda, para a explosão de uma torcida que o Grêmio também cedeu para os caras e ganhando R$1 milhão para jogar em Cariacica, um dinheiro que paga 1 mês de JP Galvão, cara. É enlouquecedor, cara, é enlouquecedor, né? Essa venda do mando de campo para mim já é de um amadorismo extremo, assim, para dizer o mínimo, sabe, cara? Joga com torcida, joga em Caxias, joga em Couto Pereira, se não der no Couto Pereira porque tem jogo, avalia Floripa, avalia Criciúma, avalia o Escambau, cara. Mas vai jogar em Cariacica, cheio de botafoguense lá. Não, é inacreditável, cara. O Grêmio parece que se esforçou de todos os ângulos que a gente via, né? E aqui eu tô falando basicamente da direção, que pra mim até o momento vem sendo uma decepção, né? Com a questão do elenco principalmente, mas essa questão do mando de campo também me incomodou horrores, né? Até abri um parênteses para falar do Cuiabano ali, mas aí foi só um requinte de crueldade. Agora, porque eu acho que a direção é a que tem que ser mais cobrada nesse momento de fato. Agora o Renato também é outro, né, cara? O Renato, repito o que eu já falei no último vídeo, eu não acho que é o maior culpado, né? Porque quem tem que dar um time bom para ele é a direção. Agora, mesmo com todas as limitações do elenco, cara, tu insistir no JP Galvão não dá, cara. Não dá. Tu tem que jogar sem centroavante. Ah, não tem o Jardiel lá, tá machucado, parece. Não tem o outro, André Henrique também não sei o que. Cara, joga sem centroavante. Bota o Natan no meio, sei lá, o Natan Fernandes já jogou na base no meio, centralizado. Dá teu jeito, cara. Não é possível jogar com 10 em campo por tanto tempo, né? E depois ele volta a botar Natan Pescador de novo. Natan Pescador entra para resolver o jogo. Aí teve a bola do jogo lá no final, né, para dar um chute. E era o Natan Pescador. Vocês querem o quê? Que fosse um golaço no ângulo? Não vai ser, cara. Eu vou avisar aí, não vai ser, né? Então, o Renato também, embora eu não ache o maior culpado, ele também não se ajuda nesse momento. E aí o combo fica completo.
o elenco horrível, o mando vendido, o treinador errando numas coisas básicas. E aí, aí o jogador que tu doou pros caras, que tem um baita potencial, vai lá e abre o placar, e aí o combo fecha com a cerejinha em cima do bolo, e a gente só tem que se desesperar mesmo olhando para essa tabela. E para fechar só, né, uma coisa que eu tava pensando agora há pouco, como a arena faz falta, né, como o nosso estádio faz falta, não só pelo motivo óbvio, que é esse apoio das arquibancadas que ajuda, olha a direção do Grêmio, vou contar mais para vocês, o apoio das arquibancadas ajuda a vencer jogos, né? Mas não só por isso, cara, porque o estádio, né, o estádio de futebol, assim, ele é uma entidade, digamos assim, que tem um outro papel, além da festa, do apoio, do incentivo. Ele é um dedo no pulso do torcedor que também fiscaliza e também dá o seu recado. O que é dar o seu recado? O torcedor hoje, se o jogo fosse na arena, poderia estar gritando fora Brum. Poderia, por exemplo, estar gritando fora Vivian, sei lá. Sabe, poderia estar sendo criado uma questão no Grêmio, uma atmosfera no Grêmio, em que a torcida daria o seu recado. Não está acontecendo, porque o Grêmio não está jogando na arena. E sequer num lugar em que tem a torcida, né, majoritariamente sua. Então isso não está acontecendo, isso é nocivo ao clube. Muitos recados da torcida foram importantes na história do Grêmio. Evitaram né, acontecimentos piores ou manutenção de algumas coisas ruins que estavam acontecendo no clube. E fiscalização no sentido de que, cara, o Renato não ia botar JP Galvão por tanto tempo em campo e Natan Pescador entrando no meio das partidas assim de forma tão recorrente. Ele não estaria fazendo isso impunemente se estivesse jogando em casa de fato. Vai jogar lá em Cariacica, que se ele quiser botar o massagista em campo, ele vai botar e não vai acontecer nada. Mas se ele estivesse na arena, né, a arena do Grêmio já fez que algumas coisas, né, alguns jogadores lamentáveis não entrassem em campo, o Renato preferisse não usar e tal. E ótimo, porque geralmente eu acho que o torcedor tem razão. Neste caso específico de JP, Galvão e Natan Pescador, a torcida tem total razão, cara. E a torcida ia marcar em cima do Renato e ele ia, no mínimo, pensar 3 vezes antes de fazer isso. Né? Então esse é mais um ponto negativo e nocivo ao clube, né? De não ter a nossa arena. E não a teremos pelos próximos 2 meses, aproximadamente. E isso é mais um elemento que me preocupa muito para a tempestade perfeita que pode nos colocar naquela espiral do terror lá de um risco real de rebaixamento. Vamos acompanhar, mas meus sinais de alerta amarelos estão todos neste momento muito, muito acesos. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço!